maravilhosa que Jesus trouxe dos céus para nós possa estar entrando na sua casa agora. Eu quero aproveitar para desejar a você um início de semana abençoado na presença do Senhor, mas também quero me dirigir a todos os irmãos que têm enfrentado momentos difíceis, vitimados por essa pandemia, os que estão internados, o André, a Amanda, que já está em casa, e centenas de milhares de outros irmãos que a gente não tem conhecimento, espalhado por este grande Brasil, que a bênção do Senhor alcance você e sua casa. E quanto a nós, que estamos de pé, o melhor remédio é permaneça em casa. Faça o que tem que ser feito, mas fique em casa e Deus estará cuidando de você, porque muito em breve isso vai passar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que Deus tem aquecido no coração e dizer para todos que Deus sempre fez intervenção na história. E o texto desta manhã está lá em Isaías, capítulo 38, versículo de 1 a 6, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Pai bendito, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor sempre cuidará de nós. Então por isso oramos pelo Brasil. Deus, salva o Brasil, sara as nossas cidades. Toma em tuas mãos, Deus, os nossos irmãos, toma nas tuas mãos cada ser humano, da letra A até a letra Z, que está espalhado por este grande Brasil. Quando tiver uma pessoa agora, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre eles, guardando e livrando de todo o mal. Gera, Senhor, um grande desejo no coração do teu povo de estar na tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, historicamente, Deus sempre fez intervenção na história da humanidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes. No entanto, no 8º século a.C., o rei Ezequias de Judá, aos 39 anos de idade, soube que tinha uma doença terminal, uma doença mortal, e sentindo-se arrasado com a notícia, Ezequias rogou a Deus em oração que liberasse uma cura. Deus o respondeu por meio do profeta Isaías: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentou Deus na vida de Ezequias mais 15 anos. Por isso que eu queria dizer para você nesta manhã, que está pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma orientação, ou talvez você não está conseguindo sequer falar com Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: não mostre as suas feridas para alguém que não pode curar. Porque Ezequias
Ezequias, quando soube que ele tinha sido vítima de uma enfermidade mortal, que ele tinha sido vítima de uma doença terminal e que havia recebido um decreto de morte, Ezequias não abriu a boca para culpar ninguém, muito menos para responsabilizar os seus opositores. Ezequias pega as suas feridas, pega o seu queixinho, pega a sua dor, pega o seu sofrimento e apresenta para Deus, quando ele diz lá no capítulo 38, ainda no versículo 2, diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti, de verdade em verdade, e com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Então, quando você, diante do desafio, diante da privação, diante do sofrimento, diante da incerteza, diante da vergonha, diante da humilhação, diante do medo, você se coloca diante de Deus e apresenta a Ele as suas feridas, você pode ter certeza de uma coisa, irmãos: Deus se compadece das pessoas. Por isso que, historicamente, Deus sempre fez intervenção na história por dois motivos. Eu vou dizer aqui quais foram os motivos principais pelos quais Deus fez intervenção na história. O primeiro motivo, para cumprir ou para o cumprimento de seus propósitos. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Mas Deus tem um propósito na história da humanidade. Deus tem um propósito na sua história, porque Deus conhece a sua história. Então Ele tem um propósito. Porque coisa alguma, meus irmãos, pode acontecer ou acontece que venha surpreender o Senhor, ou que seja surpresa para Deus. Vocês acham mesmo que essa pandemia, que esse vírus malévolo, que esse decreto de morte que se instalou na humanidade, Deus não tinha conhecimento? Vocês acham mesmo que Deus foi pego de surpresa? Não, pelo contrário. O propósito de Deus, Ele terá sempre que prevalecer, porque finalmente os propósitos dele cumprirá a sua vontade. Lá em Isaías 14, 26 e 27, há um entendimento acerca do que eu estou falando de propósito de Deus, e vocês vão entender porque que Deus curou Ezequias. Hoje vocês vão sair daqui com um decreto de cura. Hoje o próprio Deus eterno, Deus Criador dos céus e da terra, que tem domínio sobre todas as coisas, vai lançar um decreto que é oposto ao decreto que nós recebemos. Nós recebemos o decreto de morte através do vírus, através dessa praga que colocou as nações, colocou os governos, colocou os homens, colocou a ciência, colocou todos de joelho. Isaías 14, versículo 25 e 27 diz assim: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. Olha o propósito aí. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem validará? Diga para mim quem. E a sua mão está estendida, e quem pode, pois, a fará voltar atrás. Irmão, se Deus declarar um decreto de cura, um decreto de vida, e estender as suas mãos, quem poderá revogar esse decreto? Nós estamos aí, entre idas e vindas, com os decretos dos governadores, e eu não estou dizendo que eles estão errados, não, mas eles estão lançando um decreto atrás do outro, porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem o que será feito no futuro. Mas Deus vai lançar um decreto de vida sobre essa nação, e não haverá morte. O segundo motivo pelos quais Deus
sempre fez intervenção na história da humanidade foi para neutralizar a esterilidade espiritual. Irmãos, a humanidade se tornou estéril. Nós fomos criados por Deus com o propósito de gerar filhos espirituais, de levar o maior número de pessoas possível ao conhecimento do Senhor. Mas sabe o que aconteceu, meus amados? Você está em casa e está lembrando disso agora. Nós nos atrapalhamos com todas as coisas dessa vida. Nós nos envolvemos em todas as questões inúteis do dia a dia. Nós nos envolvemos com todas as falácias e bobagem que as pessoas boas e tolas e fútil andam falando e achando que isso é sabedoria. Aí sabe o que aconteceu? Não cumprimos o nosso propósito. Então, por causa disso, a esterilidade espiritual, ela não pode ser neutralizada. Porque como é que nós vamos neutralizar a esterilidade? A palavra estéril aqui não é de histeria, não. A palavra estéril aqui é alguém que não pode ter filho. A histeria é uma outra coisa. Porque coisa alguma acontece de modo que surpreenda o Senhor. Porque historicamente os propósitos de Deus têm sido frustrados pelo diabo. Eu já falei aqui na igreja várias vezes, vocês lembram disso. O maligno tem distorcido a personalidade das crianças, tem distorcido o caráter dos adultos, causando assim desinteresse pelas coisas espirituais, causando assim desinteresse pelas coisas de Deus. Historicamente nunca houve tanto desinteresse pelas coisas de Deus. Vocês têm visto? Tem ouvido, tem sido noticiado nos principais veículos, ou em todos os veículos, a banalização do mal e a banalização moral. O nome do Senhor virou motivo de jogarrice, virou motivo de brincadeira. Inclusive chegou até um nível mais deplorável do ser humano, quando comparamos Jesus com quem? Comparamos Jesus com o diabo. Irmãos, nós não estamos discutindo isso, mas estou dizendo para você que tudo isso é o resultado da esterilidade espiritual. O maligno, além de causar desinteresse pelas coisas de Deus, ele também tem causado interesse, tem causado paixão pelo mal. O diabo tem distorcido toda forma de aprendizado, retirando do coração humano o interesse pela salvação e pelo conhecimento do Evangelho. Nunca se pregou tanto o Evangelho como se pregou nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos. Mas, no entanto, a mensagem do Evangelho é pregada, mas o diabo tem ido lá e roubado a palavra para causar esterilidade espiritual. E aí, eu quero que vocês entendam hoje. Hoje eu vou liberar uma palavra de sabedoria e uma palavra de cura nesse culto da manhã. A palavra de sabedoria é que os irmãos vão entender exatamente por que Deus curou o rei Ezequias. E a palavra de cura é porque todas as vezes que você apresentar a sua ferida para alguém que pode curar, Deus vai lançar um decreto de cura. Deus fez intervenção na história, como eu já disse, mas fez também na vida de Ezequias, porque havia uma promessa. Presta atenção aqui. Havia uma promessa acerca de um século antes disso, antes de Ezequias sequer nascer. Deus havia prometido ao rei Davi que de sua casa, ou seja, de sua descendência, não faltaria herdeiro, isto é, Deus revelou para Davi: tua casa e teu reino hão de ficar firmes por tempo indeterminado diante de ti. Teu próprio trono ficará firmemente estabelecido por tempo indeterminado. Deus revelou para Davi que o Messias nasceria da sua linhagem. Irmãos, havia uma promessa de Deus, que da linhagem de Davi nasceria aquele que neutralizaria toda a obra do diabo no mundo. Por isso que Deus fez intervenção na vida de Ezequias. Porque quando Ezequias foi rei, ou quando Ezequias o rei de Israel havia ficado doente, ele adoeceu, ele ainda não tinha filhos. Ezequias tinha 39 anos de idade e não tinha filhos.
de modo que a linhagem real de Davi estava interrompida. Se Ezequias morresse daquela enfermidade mortal, daquele decreto de morte, a promessa divina estava em perigo. Oh, aleluia! Por isso Deus fez a intervenção na causa de Ezequias, porque teve um propósito específico de preservar a linhagem que levaria ao Messias. 2 Samuel, capítulo 7, 16 e 17, vai confirmar. Olha só o que diz a palavra: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Essa profecia foi muito antes de Ezequias nascer, foi cerca de quase um século antes. Outro momento, meus irmãos, que Deus faz intervenção na história foi no nascimento de Jesus. Eu não escondo nada disso para vocês. Eu sou apaixonado por Jesus, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que tem na terra. O nome de Jesus, meus irmãos, é o nome mais poderoso. Se você tiver com dor de cabeça, clame o nome de Jesus. Mas se tiver com câncer, clame também, porque o mesmo Jesus que cura a dor de cabeça, ele cura o câncer. O nome de Jesus é o mais poderoso da terra, e ele tem poder sobre todas as coisas, absoluta. E é por isso que nesta manhã eu evoco com todo o meu coração e com toda a minha fé, com todo o meu amor, que todos os crentes, aonde estiver agora, clame pelo nome de Jesus, porque Jesus é poderoso. Ele tem poder sobre as coisas visíveis, ele tem poder sobre as coisas invisíveis, ele tem poder sobre as coisas que estão embaixo, sobre as coisas que estão em cima. Ele tem poder sobre o governo, sobre o sistema, sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre o pecado, sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os animais, sobre todas as coisas. Jesus é o nome mais poderoso que há. E quando Deus faz a intervenção na história, agora são 400 anos. Olha para mim, irmão. Deus agora faz intervenção na história depois de 400 anos, que ele estava sem falar através da voz humana. Foi nesse período que o Senhor Jesus nasceu. Mateus 2, versículo 11, diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádiva, ouro, incenso e mirra. Amados, Jesus nasceu para cumprir uma promessa divina, assim como Deus curou Ezequias, porque havia uma promessa de que ele seria da linhagem de Davi, e que da linhagem de Davi nasceria o Salvador. Agora está se cumprindo a promessa. A promessa de Deus se cumpre em dois momentos. Primeiro, Deus cancela o decreto de morte na vida de Ezequias, e segundo, 400 anos depois, em média, nasce o Salvador. Jesus nasceu para cumprir o propósito divino, a promessa divina. Por conta disso, Deus fez intervenção na causa da humanidade. Na realidade, quando Jesus nasce agora, não é mais por causa de Jesus, e não é mais por causa de Ezequias, é por causa da humanidade, que estava perdida como ovelha que não tem pastor. Um momento muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Mateus 9, 36 diz assim: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. É isso que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, as pessoas se agarrando a um pedaço de pano, as pessoas se agarrando a um pouco de álcool em gel, porque passou a ser a nossa única esperança. Mas eu quero dizer para você: fique em casa, use o álcool em gel, use a máscara, use um pano, use uma camisa, faça o que tiver que ser feito, mas Jesus continua olhando para essa multidão com compaixão. Por isso, meus irmãos, que Jesus é o libertador dos homens. É por isso que Jesus é o conquistador da morte, derrotou o diabo, foi o autor e consumador da nossa fé, o autor da nova aliança, e a sua missão foi bem específica: libertar as pessoas de toda forma de cativeiro e neutralizar a ação do diabo. E chegando assim já
a conclusão. Eu volto aqui a reafirmar: quando passar esse período de isolamento social, de afastamento, eu posso dizer para vocês uma coisa: eu tirei um grande ensinamento para a minha vida e tenho compartilhado com meus amigos, com os meus colegas pastores, e quero reafirmar aqui nesta manhã: os cristãos são a continuidade do ministério de Jesus. Você talvez não tenha pensado nisso, talvez você tenha achado que você foi salvo e pronto. Não, você foi salvo por Jesus. Você foi transformado. Jesus te deu um novo coração. Jesus te deu um novo modo de pensar. Ele mudou o nosso falar. Ele mudou o nosso agir. Ele mudou tudo na nossa vida. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos um povo com a mentalidade diferente, para que a gente possa influenciar outras pessoas no mundo que estamos vivendo. Então, quando eu digo que os cristãos são a continuidade do ministério de Jesus, ou seja, Jesus ele encerrou o ministério dele terreno e confiou à igreja, nós, os crentes. É por isso que a igreja de Jesus não fecha. Os templos estão fechados, as portas estão fechadas. Se você passar aqui na primeira igreja batista, além de estar tudo fechado, nós temos até cartazes. Nós temos um cartaz para ser colocado daqui a pouco, que a nossa previsão era dos primeiros 20 dias, e nesse domingo hoje já está com as coisas voltando ao normal. Mas vocês viram que piorou, aumentou o número de pessoas infectadas, aumentou o número de pessoas internadas, aumentou o número de pessoas mortas. Então nós igreja teve que prorrogar até o final do mês todas as atividades, e vamos colocar de novo nos portais da igreja, nos murais da igreja, para que as pessoas fiquem sabendo que nós temos uma previsão de voltar, e só Deus sabe. Por isso que o cristão precisa saber qual é a finalidade de sua vida no mundo. Por isso que Deus fará a intervenção. Olha só, presta atenção nisso aqui. Enquanto o Evangelho não chegar aos quatro cantos da terra, não virá o fim. Sabe por que eu tenho certeza que o Brasil não vai desaparecer? Que as nações não vão ser dizimadas? Não é por causa do afastamento, não é por causa dos infectologistas, não é por causa dos governos, não. Embora os esforços deles são muito importantes, não é porque as pessoas estão se esforçando, é porque ainda tem uma promessa. Lembra de Ezequias? Sabe por que Ezequias não pôde morrer? Que havia uma promessa, que embora Ezequias fosse tão jovem, mas ele ainda não tinha filho. Então, se ele morresse, ele estaria interrompendo os propósitos mesmo. No entanto, a promessa que tem hoje, qualquer crente pode se agarrar nisso. Passe para o seu vizinho, passe para os seus amigos. Nenhum crente, mas os cristãos, a humanidade não vai ser dizimada com essa pandemia, porque ainda há uma promessa, ainda há uma profecia para ser cumprida. E quem falou, e quem revelou, é alguém que sabe, que conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, irmãos, estou liberando. Enquanto o evangelho, as boas novas, o poder de Deus não for pregado nos quatro cantos da terra, enquanto que todos os humanos, raça, língua, cultura, religião, não ouvirem falar de que Jesus é o Senhor, de que Jesus salva, de que Jesus liberta, de que Jesus cura, de que Jesus liberta de todas as cadeias de opressão, de que Jesus perdoa os pecados e leva para os céus, ainda não é o fim. Pode lutar, lute com força, lute com suas armas, mas ainda não é o fim, porque há uma promessa e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Portanto, meus irmãos, diversos personagens bíblicos
foram usados por Deus para influenciar reino, governo, grupos religiosos e até nações inteiras, como foi o caso de Abraão. Eu separei aqui para você lembrar, para que o Espírito Santo traga a sua memória, assim como ele trouxe a minha, que é num momento como esse, de incerteza, que é num momento como esse, que as pessoas não sabem o que fazer. Deus vai usar pessoas para influenciar reinos, governos, grupos religiosos, nações inteiras, como foi o caso de Abraão. Por exemplo, Abraão influenciou o mundo pagão com os princípios da fé genuína em Deus. Irmão, nós estamos vivendo um período de fé inútil, fé falsa, fé que não serve para nada, é só crendice. Embora a gente respeite, mas é só crendice. Mas Deus usou Abraão, e Deus pode usar você para influenciar pessoas pagãs, pessoas sem fé, a ter uma fé genuína no Salvador. Um outro personagem bíblico, eu estou em ordem cronológica, em ordem crescente, foi José. José influenciou o Egito com os valores de Deus, trazendo fertilidade em tempo de esterilidade, em tempo de sequidão. José era apenas um menino, caiu numa trampa do diabo, armada pelos seus irmãos. Mas o propósito de Deus é que ele fosse para o Egito, porque lá no Egito ele influenciou toda aquela nação, trazendo fertilidade, trazendo os valores de Deus. O outro personagem bíblico que influenciou o mundo foi Daniel. Daniel influenciou a Babilônia com os princípios da fidelidade ao Senhor, quando se recusou a prostrar e adorar homens. Havia um culto fervoroso ao imperador, ao rei, ao soberano daquela nação. Mas aquele jovem menino se recusou a comer das iguarias do rei, a comer do banquete. Sabe o que acontece agora? Tem muita gente que, se pudesse agora, meteria a mão na garganta e vomitava as porcarias que vocês comeram, as carnes contaminadas que vocês comeram, a sentar à mesa que você sabia que tramava ali para derramar sangue, se aliou com homens que a intenção do coração deles nunca foram as pessoas, e você ainda mentiu e dizendo que era de Deus. Davi influenciou a Israel com o princípio do amor a Deus. Não teve ninguém, irmãos, na história dos hebreus que tenha cantado em verso, em prosa, em atos, em atitude, eu tenha feito a sua declaração de amor como Davi. E por último, Salomão influenciou o mundo com os princípios da sabedoria divina. Ah, como nós temos falta de homens sábios. Ah, como tem feito falta mulheres sábias, porque toda a sabedoria vem de Deus. Ela é primeiramente pura, pacífica. Quantos tolos têm ocupado nossos canais de televisão? Quantos bobos, encantadores de espíritos, de demônios? Quantos falsos mestres, sem saber nada, só tem arrogância, empáfia, tem se apresentado como paladino. Mas esse nome que nós citamos aqui, Deus foi usado por Deus em tempo de muita dificuldade para influenciar pessoas. Por isso, irmãos, que os cristãos são continuidade do ministério de Jesus. E hoje você precisa saber fazer 3 coisas. Eu encerro aqui. Se os cristãos são continuidade do ministério de Cristo,
Você precisa saber fazer 3 coisas. Primeiro, inclina os teus ouvidos e ouve a Deus. Foi o que Ezequias fez. Ezequias foi um homem que soube fazer. Ezequias foi um homem que alcançou a benevolência do Senhor por causa da promessa, claro, que estava sobre ele. Mas quando ele tomou notícia, quando ele foi informado que ele estava contagiado, contaminado com uma doença mortal, Ezequias, quando ele soube que estava com um decreto de morte sobre a vida dele, ele soube fazer 3 coisas. Ele inclinou os seus ouvidos para alguém que podia curar. Então, amados do Senhor, só incline os seus ouvidos para alguém que pode te curar. Ezequias deu crédito à palavra, porque hoje, sabe o que acontece? Qualquer decepção, qualquer desfeita que sofremos, a primeira coisa que a gente faz é se recusar a ouvir a palavra. Por isso que a segunda coisa que você precisa saber fazer: goteja a palavra de Deus como gota. Sabe por quê, irmão? Nós temos que gotejar a palavra de Deus como gota. Sabe por quê que eu estou aqui gotejando a palavra de Deus como gota? Sabe por quê? Eu estou pregando com toda a força, com todo o fogo, com toda a paixão, com toda a convicção, com toda a certeza do meu coração, independente de não ter ninguém para me ouvir aqui dentro. É porque a palavra de Deus engrandece o nome do Senhor. O nome do Senhor está sendo engrandecido por centenas de milhares e milhares que estão fazendo o que eu estou fazendo agora. Mas também eu creio que está sendo engrandecido por muitos servos e servas de Deus que estão lá no WhatsApp, reproduzindo a palavra, mandando a palavra de conforto, mandando a palavra de alegria, mandando a palavra de esperança. Goteja a palavra de Deus como gota. A terceira coisa que você precisa aprender a fazer: não se esqueça que a palavra de Deus, ela neutraliza a ação do diabo na vida das pessoas. Ezequias tinha um decreto de morte, mas quando foi liberada a palavra, Deus disse a Isaías, antes que ele saísse do palácio: volta, volta, vai lá e diz a Isaías que eu ouvi as suas lágrimas. Oh, meu Deus, eu ouvi as suas orações, e por causa disso está suspenso o decreto de morte, e não haverá mais morte. Não haverá mais morte, irmãos. Na hora que Deus levantar suas mãos, na hora que Deus se levantar do seu trono de glória, aonde Ele é honrado pelos anjos, pelos arcanjos, querubins e os serafins, Ele vai levantar e vai dar um decreto, vai liberar a palavra, não haverá mais morte, e toda essa pandemia vai cessar. Eu tenho certeza, meus irmãos, que esse será o momento em que os crentes vão florescer como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, porque vai ser o momento que os crentes mais irão orar, vai ser o momento que os crentes irão se colocar diante de Deus em favor desse povo, em favor dessa terra. Deus está dando uma oportunidade da gente acabar com a esterilidade, ou pelo menos neutralizar a esterilidade espiritual que é nessa nação. Embora seja um país abençoado por Deus, muito evangelizado. E por último, das 3 coisas que você precisa saber fazer, não se esqueça que a palavra de Deus, ela neutraliza a esterilidade espiritual. Irmãos, não perca a sua esperança.
Porque Deus, Ele vai fazer intervenção na história, Ele vai continuar fazendo. E essa pandemia, e essa crise não é a última que nós vamos passar, porque também não é o final, não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Aí você faz assim, mas tá bom, tá cheio de gente dizendo que vai acabar nada. Não vai acabar porque ainda tem profecia para ser cumprida. E uma das profecias é o seguinte: enquanto o Evangelho do Reino não for pregado a todos os cantos da terra, em todas as línguas, em todas as raças, em todas as culturas, e nos 4 cantos, ainda não é o fim. Por isso, irmãos, não mostre suas feridas para quem não pode curar. Não mostre as suas feridas para quem não pode curar. Mas se você está internado aí agora, vire para o canto da cama. E fale para Deus do seu medo. Fale para o Senhor. Apresenta a Ele a tua ferida nessa manhã. Você de repente está em quarentena em casa. Aonde você está sentado agora? No teu sofá. Se você, minha irmã, está na cozinha, no balcão da pia, abaixa a tua cabeça e mostre as suas feridas para quem pode curar. Você, irmão, que de repente tem que estar trabalhando. Lá em casa nós estamos correndo um risco maior do que todos vocês. Talvez vocês não saibam. A Jaciara é enfermeira e hoje ela foi trabalhar. E eu falei com ela ontem: Jaciara, pede demissão. Porque nós podemos morrer todo mundo. Lá em casa são 8 pessoas, irmãos. Sou eu, Jaciara, a Núbia, mas tem meu filho, e minha nora, e meus netos, são mais 5. Então vocês estão vendo a situação que estão os profissionais da saúde, o número enorme de profissionais de saúde que estão sendo contaminados. E eu falei com ela ontem: minha filha, pede demissão, porque se você for contagiada vai ser muito difícil para nós. Ela disse: eu até gostaria, mas eu amo essa profissão. E eu respeitei. Está tomando lá as precauções, estamos tomando todas as precauções. Mas quando Deus me deu essa palavra, Ele falou primeiramente comigo. Eu tive medo. Aí Deus me deu essa mensagem. E eu abaixei minha cabeça e chorei. Por mim, pela minha casa, pelo meu futuro e pelas pessoas. E Deus falou claramente no meu coração: não mostre as suas feridas para quem não pode te curar. Irmãos, apresente as suas feridas para o Senhor. E sabe qual foi a constatação que eu cheguei? Que depois que eu chorei em cima da minha Bíblia, Deus me alegrou o coração, porque eu sei que não vou morrer. Eu sei que a primeira igreja batista de Vila Paulina não vai morrer, porque há uma promessa de Deus para os crentes, e por causa dos crentes toda a humanidade será abençoada. Ainda há uma promessa: enquanto o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Reino, as boas novas do Evangelho, o poder de Deus não chegar aos 4 cantos da terra, não chegar a todos os confins do mundo, a todas as línguas, tribos e nações, a toda a nação
mostre as suas feridas para quem não pode te curar. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Oh Deus, como nós te amamos. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, minha irmã, com a unção da cura, com a bênção da cura. Que não haja morte em Vila Paulina. Que não haja morte em Belfort Roxo. Que não haja morte no estado do Rio de Janeiro. Que não haja morte no Brasil. Que não haja morte em todas as nações. Deus, cancela o decreto de morte, o cumprimento da tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. You